Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre os modificadores de acesso e sobre também encapsulamento. Então, para que é que serve o modificador de acesso? Primeiro vamos dar uma olhada aqui no nosso objeto conta, tá? A gente pode ver que uma conta ela tem um saldo, um limite, um número e tem um cliente aqui dentro dela. Eu posso fazer operações com a minha conta. Por exemplo, eu posso sacar, eu posso depositar e eu posso transferir. Quando a gente estava testando, a gente viu que a gente utilizava o ponto para acessar esses atributos da nossa conta. Só que esse atributo saldo, ele está podendo ser utilizado em outras classes, tá? Em outros objetos. Então, aqui eu acabei de atribuir 200 ao meu saldo, né? Como saldo inicial. E depois eu usei o método sacar. Nada impede que depois de sacar, qualquer outro objeto venha no saldo da minha conta e altera esse valor para um valor incompatível com o que realmente eu tinha dentro dessa conta. Então é interessante que para a gente poder alterar esse saldo, a gente só altera através dos métodos sacar, depositar e transferir, tá? Então a gente deveria utilizar somente esses métodos para poder alterar o valor do saldo, tá certo? Porém, isso aqui ainda não está garantido, porque esse objeto, esse atributo, ele consegue ser acessado de outras classes. E como é que a gente faz para não permitir que esse atributo seja acessado de outras classes? A gente tem que vir aqui no atributo e a gente tem que colocar um modificador de acesso para ele chamado private. A partir do momento que a gente priva, tá? A gente priva um determinado atributo, ou um método, ou qualquer outra coisa, esse atributo não pode mais ser acessado de outras classes. Então, eu estou obrigando, certo? Os outros objetos a utilizar apenas os métodos de sacar, depositar e transferir. Então, eu não posso dizer que o meu saldo começa de 200, eu teria que fazer um depósito. Então, C1 ponto depositar e eu vou depositar o valor de 200. Então, isso aqui não pode mais ser feito a partir de outras classes. E assim, a gente acaba que a gente está obrigando com que esses objetos, esse atributo que a gente acabou de privar, não seja acessado diretamente, obrigando outros objetos a utilizarem apenas os métodos que estão permitidos na classe, depositar ou sacar. Porém, se eu limito, né? Se eu limito esse atributo, se eu limito o acesso a esse atributo, eu também não permito que eu recupere esse valor. Por exemplo, quando eu quiser imprimir esse valor do saldo aqui na nossa classe main, eu também não consigo acessar. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema criando um novo método aqui. Vou criar um método chamado pegar saldo, tá? E esse método pegar saldo aqui, ele vai retornar o valor do meu saldo. Então, o valor do meu saldo é double. Então, eu vou retornar this.saldo. E agora, lá na minha outra classe, no meu outro objeto, eu consigo acessar esse valor através do método pegar saldo. Então, a gente não acessa mais direto o atributo, a gente só acessa o- os métodos que são, opa, pegar saldo, os métodos que são permitidos, tá certo? Então a gente já pode perceber que a nossa classe conta ela tem alguns métodos que permitem que eu modifique o valor do saldo e esses métodos possuem uma certa validação, tá? Então eu obrigo ao usuário, né, aos outros objetos que estão usando essa conta, sempre que for alterar o valor, eles passem por esse método de sacar, de depositar e de transferir, e sempre que ele queira recuperar esse valor, ele passe por esse método de pegar saldo, tá? Então a gente acabou de utilizar um conceito aqui da programação orientada a objeto chamado de encapsulamento. O que é encapsulamento, né? Encapsular é proteger o meu atributo, certo? Para que nenhum outro objeto acesse de forma direta esse atributo. Então, para acessar esses atributos, ele necessitaria
passar por alguns métodos nossos, tá? Onde eu tenho controle, onde eu consigo fazer validações antes de fazer alteração nesses atributos. Então, encapsulamento é isso, é proteger os atributos do meu objeto. Como? Deixando esses atributos privados e os métodos que acessam esse atributo públicos, tá certo? Ah, professor, mas eu não coloquei público aqui nesses métodos. Significa que quando eu não coloco privado, automaticamente esses métodos eles seriam métodos públicos? Não, tá? Quando a gente não coloca um atributo aqui de modificador de acesso, esses métodos, esses atributos, eles ficam do tipo package, do tipo default, tá? E o que é isso? O que é isso, esse negócio de package? Esses atributos e métodos, eles serão acessíveis apenas por outras classes que estejam no mesmo pacote. Então, a nossa main aqui consegue acessar esses atributos porque eles estão no mesmo pacote, tá? Esses atributos não são públicos ainda, tá? Para demonstrar isso aqui para vocês, eu vou criar um novo pacote aqui, certo? Um pacote, vou chamar de banco.modelos, certo? Onde a gente vai colocar nossas classes de modelo, no caso a nossa classe conta, eu vou arrastar para lá, certo? Ele vai pedir aqui para atualizar, ok. E a nossa classe banco, eu também vou arrastar para lá e vou dar ok, certo? E vocês vão ver que a classe main, ó, ela já não consegue mais acessar o cliente, nem o limite, nem o número, porque esses atributos eles não estão privados, nem estão públicos, eles estão no modo package, tá? Eles só são acessíveis por outras classes que estejam dentro desse pacote chamado banco.modelos, tá? O que são esses pacotes, professor? Esses pacotes são uma forma da gente organizar as nossas classes, tá? Então, quando eu crio assim banco.modelos, eu estou criando uma pasta chamada banco e dentro dessa pasta eu estou criando uma outra pasta chamada modelos. Então, aqui é uma estrutura de pastas, basicamente. É uma forma de organização melhor do código, uma organização melhor dos nossos objetos e classes baseados no que esses objetos fazem, tá? Então eu deixei aqui, ó, os modelos nesse pacote modelos e deixei as classes que executam o código, né, nesse pacote chamado apenas banco, tá? Então, se eu for lá na minha conta agora, ó, que agora está no pacote banco.modelos e deixar esses atributos públicos, ó, vocês vão ver públicos e público. Vou salvar. Vocês vão ver que agora, ó, esses atributos eles conseguem ser acessados de todas as classes, tá bom? Os métodos também vai funcionar a mesma coisa. Então, eu vou colocar todos os métodos aqui como sendo públicos. É uma boa prática, certo? Que todos os atributos de uma classe eles sejam privados, que a gente consiga encapsular todos os atributos. Por quê? Porque dessa forma eu restringo o acesso. Eu restringo o acesso de todos os atributos. E aí eu posso fazer validações em cima desses atributos, da mesma forma que a gente fez aqui para o método sacar, depositar e transferir, tá? Então, normalmente, os nossos atributos ficam todos privados e os nossos métodos que acessam esses atributos viram métodos públicos, tá? Os métodos que acessam viram métodos públicos. Normalmente, a gente vai ter métodos para buscar cada um desses atributos quando eu precisar e métodos para modificar cada um desses atributos, tá certo? Existe uma padronização chamada de get e set, né? Basicamente os atributos que a gente vai pegar, né? Pegar em inglês, no caso buscar, pegar, em inglês seria get, tá? Então a gente vai chamar esses métodos com o prefixo get e colocar o nome da primeira letra, né? Da nossa variável em maiúscula, getSound, para os métodos que são feitos para buscar um determinado atributo. E os métodos que são feitos para modificar, a gente faria um método chamado set,
um prefixo, para eu saber, isso aqui é um método que modifica o atributo e isso aqui é um método que busca o valor do atributo. Então, set é para modificar, get é para buscar. No caso, eu não vou criar um método set para o saldo, tá? Porque eu não quero modificar esse saldo de forma direta. Eu só vou modificar esse saldo através do sacar, do depositar e do transferir, tá? Então não é obrigatório que todos os atributos tenham um método set e um método get. Depende do que você está precisando da sua classe. E o ideal é que você construa esses métodos gets e sets de acordo com o que você for necessitando. No nosso caso, a gente vai precisar modificar o cliente. Então, a gente vai criar um método set para poder eu alterar o meu cliente quando for necessário. Então, como é que eu crio um método set? O método set é um método público, tá? Que não vai ter nenhum retorno, porque eu só quero modificar o valor do atributo. Eu vou chamar ele de set e vou dizer quem é o atributo que eu quero setar, que é o valor do cliente, tá? Para eu poder modificar o valor do meu cliente, o valor do meu atributo cliente, eu vou precisar receber como um parâmetro um cliente, tá? O cliente é do tipo string aqui por enquanto para a gente. Então, vou receber um string com o nome desse cliente. E vou no meu cliente, certo? Setar, modificar esse valor com o valor que eu recebi, tá? Professor, mas você não está fazendo a mesma coisa que eu faria aqui fora? Estou dizendo que o cliente vai receber um determinado valor. Tá, é basicamente a mesma coisa. Porém, quando eu faço através de um método, aqui dentro eu posso colocar validações, eu posso validar se esse nome tem um tamanho adequado, eu posso validar o que eu quiser, tá? E as outras classes que acessam esse método nem precisam saber disso. Isso aqui se chama programar orientado à interface. As outras classes, eles apenas sabem as interfaces dos meus métodos, né? Por exemplo, para sacar, eu preciso fazer validações, mas lá o meu outro objeto que faz o método sacar, ele nem sabe quais são essas validações. Ele só diz, eu quero sacar 20 e pronto, tá? Então aqui segue essa mesma ideia. Então eu vou ter um método para modificar o cliente. Do mesmo jeito eu vou ter um método public para buscar o cliente. Como eu quero buscar o valor, eu vou ter que retornar esse valor. Então, o tipo de retorno é o tipo do valor que eu estou retornando. O nome do método get cliente. Não preciso receber nenhum parâmetro, eu preciso apenas retornar o valor do meu cliente, certo? Então, eu criei um método para eu poder modificar o cliente e um método para eu poder buscar o cliente. Então, toda vida que eu precisar modificar esse cliente, o que é que eu vou fazer? Agora eu não acesso mais direto o atributo, mas eu tenho um método que eu consigo modificar esse atributo. Então, eu vou usar o método setClient e passar como parâmetro o nome do cliente que eu quero colocar dentro desse atributo. Se for necessário alguma validação, esse método da própria conta vai fazer essa validação para mim. E quando eu precisar buscar um cliente, ó, para eu poder modificar, eu vou chamar o método getClient. Mesma coisa para o saldo. Vou pegar aqui, vai ser o método get. Tinha modificado lá, mas não tinha modificado aqui. Então, para a conta C2 também vai ser getClient. E para buscar o saldo vai ser getSaldo. Certo? Então a gente vai fazer isso para todos os outros atributos, para o atributo de limite e para o atributo do número da nossa conta, tá? Então todos eles vão ter um método set para modificar e um método get para poder buscar. Esses métodos são bem utilizados, tá? Basicamente toda classe, quando a gente cria normalmente, a gente já cria os atributos privados, já faz os métodos getSet. Então, o próprio Eclipse tem uma opção aqui em Source, Generate Gets and Setters, e ele me dá a opção de gerar todos os métodos gets e sets dos meus atributos, certo?
No caso, eu não quero um método setSaldo. Eu quero que o saldo só seja modificado através do sacar, depositar e transferir. Então, eu vou criar gets e sets apenas para o limite e para o número. E automaticamente o Eclipse ele já gera esses métodos para a gente, tá? No início, eu sugiro que vocês não usem essa ferramenta, tá? Eu estou falando aqui para vocês saberem que ela existe. Mas tentem criar todos os métodos gets e sets manualmente para vocês aprenderem como se cria direitinho esses métodos, tá certo? Então lá na nossa classe main principal que está utilizando o nosso objeto, eu não consigo mais acessar o limite, eu tenho que fazer set limite, dizer que isso aqui vai receber 50. Então vou ajustar aqui, set limite, set número. E vou dizer que isso aqui vai ser a conta de número 1. Então a gente não consegue, ó, mas de forma alguma, acessar os atributos de forma direta. Então, set cliente, cliente aqui vai ser João, set limite, quero modificar o limite de João para 200, tá? Set número, vou botar o número da conta de João como sendo 2. E quando eu precisar buscar esses valores, eu vou usar os métodos get correspondentes. Então, eu quero pegar o limite, get limite. Eu quero pegar o número, get número. Então, vamos fazer isso aqui tudo para nossa conta. Então, get limite e get número. Então, é assim que a gente trata os nossos objetos, é assim que a gente faz o encapsulamento dos dados desse objeto. Agora, nenhum outro objeto vai conseguir acessar de forma direta, não corre o risco de ninguém alterar esse saldo para um valor que eu não queira, a não ser que ele utilize o método sacar, o método depositar ou o método transferir. Assim a gente protege os nossos atributos, tá certo? Então, a gente viu o modificador de acesso privado e público. Se eu não colocar nenhum dos dois, ele fica no modo package. Ainda tem um outro modificador de acesso chamado protected, mas a gente vai ver esse modificador de acesso mais para frente quando a gente estiver trabalhando com herança, tá ok? Espero que vocês tenham entendido nessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.